Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de movimentos da Terra. Nossa aula que eu vou ensinar tudo o que vocês precisam saber sobre o movimento de rotação, o que é esse movimento e quais as consequências desse movimento no cotidiano de vocês. É importante que os assuntos que vocês estudam estejam bem frescos na cabeça de vocês e que vocês entendam a importância prática desses assuntos que vocês estudam, para não ser apenas ali um estudo teórico, que vocês realmente entendam tudo isso na prática. E eu também gostaria, desde já, de pedir a vocês que vocês tentem permanecer na aula de forma mais ativa possível. Como assim? Que vocês façam anotações, que estabeleçam raciocínios a respeito dos fenômenos que eu vou explicar aqui para vocês, pois de fato o estudo eficiente acontece assim, quando você encontra uma dúvida e vai em busca da resposta. É assim que ocorre o estudo realmente eficiente. Bom, e eu gostaria já de começar a aula com uma pergunta. Se hoje, no vestibular de vocês se deparassem com a seguinte alternativa, em que diz: a Terra executa apenas dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento da rotação, né, que é um giro em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o percurso em torno do Sol, que dura um ano. O que vocês assinalariam? Verdadeiro ou falso? Bom, pessoal, para quem assinalou falso, assinalaria falso hoje, eu quero já dizer parabéns, vocês acertaram, mas continuem na aula. Eu vou ensinar aqui hoje muitas coisas que eu tenho certeza que vocês não sabem e que vocês ainda não viram. E para aqueles que assinalaram verdadeiro, eu tenho que dizer a vocês que vocês caíram em uma pegadinha clássica dos vestibulares, que é trabalhar com meias verdades. Como assim meias verdades? Por exemplo, eu falei que o movimento da Terra é um giro em torno do seu próprio eixo, um movimento de rotação, e o movimento de translação é um percurso em torno do Sol. De fato, é verdade. Porém, a Terra não executa apenas esses dois movimentos, a Terra executa, no total, 14 movimentos. 14 movimentos. Que eu posso citar aqui alguns deles, como por exemplo esse mesmo de rotação, que já é bem conhecido por a maioria de vocês, translação, precessão e nutação, e entre outros, pessoal. Mas que para a gente vai ser importante nós focar nesses dois aqui. Por quê? Porque é o que o vestibular cobra. Esses outros aqui, quem tiver interesse de estudar, saber sobre eles, vai ter a oportunidade de estudar sobre eles no ensino superior, mas por agora nós vamos focar nesses dois movimentos, que é o movimento de rotação e translação. Nessa aula de rotação especificamente, nós vamos aprofundar no estudo do movimento de translação na próxima aula. Beleza, mas o que é esse movimento de rotação? Basicamente, o conceito dele é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Em torno do seu próprio eixo. Beleza, e quanto tempo vai durar esse movimento? Então, pessoal, esse movimento vai durar aproximadamente 24 horas. Isso, pessoal, eu digo aproximadamente porque não é de fato 24 horas. São 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Não vai ser 24 horas o chamado dia civil. No caso, esse aqui conhecido como dia sideral. Ok. E qual o movimento, esse movimento de rotação? Em qual sentido? Bom, vai se dar daqui de oeste para leste. Beleza. E o sentido desse giro vai ser assim, não vai ser
de forma reta, vai ser de forma inclinada devido a essa inclinação da Terra. Não vai ser assim, reto, vai ser de forma inclinada. E como vocês podem ver, esse sentido de giro da Terra é inclinado. Mas por que ele é inclinado? Inclinado em relação a quê? Como vocês estudam na física, tudo tem um referencial. Como muitos professores de física citam lá, por exemplo, aquele exemplo clássico, que tudo depende do referencial. Por exemplo, uma pessoa que está sentada no banco da praça pode estar, e uma pessoa que está passando em um ônibus com outra pessoa sentada ao lado, a pessoa do banco do ônibus está em movimento, a pessoa que está sentada no banco da praça, mas está parado em repouso em relação à pessoa que está do lado dela. E o mesmo se aplica aqui, pessoal. Por quê? Aqui também depende de um referencial. Por exemplo, esse aqui é o eixo de inclinação, esse aqui é o eixo de rotação terrestre. E essa linha aqui que eu tracei é o eixo da eclíptica. Eixo da eclíptica. Ah, mas o que é esse eixo da eclíptica, professor? Eu vou aqui ilustrar para vocês de forma rápida. Aqui o Sol, adicionar aqui uma fórmula. E aqui o planeta Terra. Bom, os planetas estão aqui em um plano de órbita, como por exemplo aqui, essa reta aqui. Aqui é o plano da eclíptica. Plano da eclíptica. Está de forma perpendicular aqui com o eixo da eclíptica. Eixo da eclíptica. Mas como vocês viram, o sentido de rotação da Terra se dá de forma inclinada, assim, que é aproximadamente aqui, os graus, como vocês podem ver aqui, é de forma perpendicular, plano da eclíptica, o eixo da eclíptica, e os graus aqui dessa inclinação vai ser 23 graus e 26 minutos, pessoal. 23 graus e 26 minutos. E essa vai ser a inclinação. E uma das consequências clássicas, famosa, que eu acredito que todos vocês sabem, pelo menos essa do movimento de rotação, vai ser a alternância entre dia e noite. Alternância entre dia e noite. Entre dia e noite. Beleza. Claro, como o planeta Terra tem esse formato esférico, não vai ter como os raios solares iluminar todo o planeta Terra. Aqui vai ter uma parte que vai ser dia e uma parte que vai ser noite. E isso aqui também vai ser uma consequência para a questão dos fusos horários, pessoal. Deixa eu ilustrar aqui para vocês de forma planificada o globo. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Por exemplo, aqui, né? Aqui o meridiano de Greenwich. Nossa, essa reta aqui ficou horrível. Aqui o meridiano de Greenwich, que marca a longitude zero, 180 graus para cá, 180 graus para cá. E, pessoal, vale destacar também que esse meridiano de Greenwich aqui, ele poderia ser em qualquer outro ponto da Terra. Afinal, a Terra tem o formato esférico. Poderia ser em qualquer ponto. Porém, aqui, passando pelo Reino Unido, devido ao poder, né, do tempo que foi feita essa convenção, por isso foi padronizado lá, esse meridiano de Greenwich zero lá. Bom, aqui a leste, aqui a oeste. Para cá, em direção a leste, vai somar 1 hora. E para cá, em direção a oeste, vai subtrair 1 hora na questão dos fusos horários, né? Bom, e pensem bem, esses fusos horários são fundamentais, pois seria uma confusão se, por exemplo, 15 horas da tarde aqui no Brasil e lá no Japão também fosse 15 horas da tarde, sendo que lá seria noite, nem estaria claro
Seria uma grande confusão, pessoal. Bom, e aqui tem uma imagem ilustrativa da noite chegando no território brasileiro, como vocês podem ver. Há partes aqui no território brasileiro que escurece mais cedo, a noite chega mais cedo, como por exemplo aqui na Paraíba, no Ceará. Vai escurecer mais cedo do que, por exemplo, uma pessoa que está lá no Acre, lá, já bem a oeste, bem no Acre. Se vocês tiverem amigos, parente ou coisa do tipo, dá para vocês fazer o teste quando a pessoa que morar aqui já tiver escuro, vocês ligar para uma pessoa daqui, vocês vão ver que lá não vai estar com a mesma escuridão, já que está aqui nessa parte. Beleza. E outra consequência clara vai ser a questão da orientação. Orientação. Como, por exemplo, pessoal, antigamente não tinham os equipamentos tecnológicos que tem hoje em dia, então as pessoas se orientavam pelos astros. Por exemplo, o Sol vai se vir claramente como uma boa orientação, já que ele vai nascer em direção a leste. Sim, pessoal, eu digo em direção a leste porque ele não nasce bem ao leste. Muitos de vocês, eu acredito que tem na cabeça isso, que ele sempre vai nascer ao leste, mas não, pessoal, ele só nasce em direção a leste. Ele pode nascer mais a nordeste ou mais a sudeste. Eu vou explicar isso melhor na aula de translação, mas já é importante vocês saberem disso. Eu vou planificar aqui mais uma vez o globo para ficar mais fácil para o imaginário de vocês. Aqui. Isso onde fomos. Aqui o meridiano de Greenwich, 0 graus de longitude, aqui 180 graus, aqui 180 graus, e aqui está a parte leste, hemisfério oriental. E aqui a parte oeste. Beleza. Como assim serve de orientação? Por exemplo, como vocês sabem que o Sol sempre surge em direção ao leste, esse círculo ficou horrível. Deixa eu ver se fica melhor agora. Pronto, agora sim. Como vocês sabem que ele sempre vai nascer em direção a leste, vai dar para ter uma orientação. E antigamente as pessoas se orientavam assim, até mesmo pela posição do Sol. E como é que chamam aqui essa posição que o Sol nasce? Nascente, que do latim significa surgir, ou seja, aqui surgir do Sol. E ele vai realizar esse movimento aparente aqui. Sim, pessoal, eu falo movimento aparente porque, de fato, não vai ser o Sol que vai se movimentar. O que vai se movimentar vai ser a Terra. Nunca esqueçam disso. Muita gente pagou um preço alto para comprovar isso. O Galileu mesmo quase foi parar em um paletó de madeira por tentar comprovar isso. É um fato. Beleza. E ele vai se pôr aqui a oeste. Vai se pôr a oeste, que se chama, onde o Sol se põe, poente, que do latim significa cair. Cair do Sol. Cair do Sol. Então aqui são expressões que eu acredito que todos vocês já escutaram, nascente, poente, mas não sabia de onde vinha, o que significa, porque diz que o Sol nasce ao nascentes. Basicamente, pessoal, significa surgir. Eu recomendo muito que vocês procurem o significado das palavras, pois é muito importante para o aprendizado de vocês. Aqui, essa posição do Sol é o Sol azênite, ou Sol a pino, como muitos de vocês devem conhecer. Sol a pino. Vale destacar também que há regiões do planeta que nunca vai ter Sol a pino. Na aula de translação eu também vou explicar isso, por isso vão ver a aula de translação. A aula de translação vai estar imperdível. Aqui, a questão da Rosa dos Ventos também é muito importante vocês ter ela bem refrescada na cabeça de vocês, mas não decorar
Eu não gosto dessa história de decorar. Vocês têm que entender. Isso aqui é muito importante, pessoal, até mesmo para a vida de vocês. Por exemplo, vocês saberem que o leste está para cá, o oeste está para cá, o norte está para cá e o sul está para cá. Vamos fazer aqui nossa rosa dos ventos, criar. Isso aqui são os pontos cardeais. E nós vamos ter os pontos colaterais, como por exemplo aqui nordeste, sudeste, sudoeste e aqui noroeste. Isso aqui, pessoal, é muito importante que vocês tenham bem fresco na cabeça de vocês. É só vocês lembrar do mapa do Brasil, por exemplo, aqui a região nordeste está para cá, nordeste, sudeste, aqui a parte sudeste, aqui Amazonas, aqui a direção noroeste. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Bom, e até os pontos subcolaterais, não precisam vocês se preocuparem em ter isso na cabeça, mas é muito importante que vocês saibam. Eu vou explicar aqui só para desencargo de consciência, por exemplo. Aqui, né? Nossa senhora, que negócio feio. Aqui, norte, leste, sul, oeste. Beleza, aqui nesse exato ponto vai ser o quê? Bom, sempre vai prevalecer aqui os pontos cardeais, como primeiro nome. Então aqui norte, norte, aí aqui vai ser o quê? Norte, nordeste. E aqui, pessoal, como sempre, vai sempre prevalecer o ponto cardeal mais perto. Qual é o ponto cardeal mais perto desse ponto? Como primeiro, leste, leste, e aqui, leste e nordeste. E assim sucessivamente, pessoal. Assim sucessivamente para os outros pontos subcolaterais. Segue essa lógica. Eu vou até apresentar aqui um raciocínio, talvez até meio tosco, mas enfim, se ajudar vocês já está valendo. Vamos supor aqui que eu tenho um grande pote de sorvete. Aqui está chocolate e aqui está morango. Só que você não está nem aqui e nem aqui. Você está aqui, bem na parte de transição. Então, qual vai ser sua localização? Bom, vamos prevalecer aqui a parte que tem mais, né? A parte maior. Chocolate, morango. A sua localização, enfim, pessoal, talvez assim uma alusão bem tosca, mas enfim, espero que ajude vocês a entender esse raciocínio dos pontos subcolaterais. E aqui, essa imagem aqui, eu acredito eu que muitos de vocês ao longo da formação de vocês já viram essa imagem aqui, desse menino, que basicamente esse garoto vai ver esse movimento aparente do Sol. Se ele passar o dia ali, o Sol vai nascer aqui ao leste, vai estar aqui, talvez a pino, talvez não, vai depender muito do ano. Como eu já disse, eu vou explicar isso na estação do ano. E esse vai ser o movimento do aparente do Sol. Aparente. Então, essa questão da orientação, como eu já falei, é muito importante. Por exemplo, aqui, logo de manhãzinha cedo, como o Sol nasce a leste, à tarde vai estar a oeste, mas de manhãzinha cedo, esse braço aqui, que está em direção ao Sol, está em direção a leste. Essa outra parte aqui, esse outro braço vai estar apontado para oeste. Então é muito importante que vocês saibam disso. Outra consequência desse movimento de rotação vai ser o efeito de Coriolis. Efeito de Coriolis. Alguns de vocês já dizem daí, nossa senhora, professor, nunca vi isso, eu não sei o que é isso. E já outros já estão pensando, professor, é claro que eu sei disso aqui, é o que faz, por exemplo, a privada nos Estados Unidos girar no sentido anti-horário e a privada no Brasil girar no sentido horário. Isso é fácil. Não, pessoal, isso está errado. O efeito de Coriolis só vai interferir em grandes massas. Aqui, ó, interfere apenas em grandes massas.
Ah, professor, que grandes massas é essa que você está falando? Ventos, correntes marítimas, ciclones, enfim, é isso. Vai interferir apenas nisso. Aí vocês dizem, beleza, entendi, mas por que essa questão desses movimentos? Essa questão aqui de ventos, de efeito Coriolis, eu vou explicar muito bem ele de forma aprofundada na aula de climatologia. Porém, eu já vou explicar aqui para vocês entenderem bem como isso funciona. Pessoal, vocês acham que esse ponto 1 aqui, esse ponto 2 e esse ponto 3 estão girando com a mesma velocidade? Enfim, a Terra está girando. A pergunta é, eles estão na mesma velocidade? Pessoal, a pergunta é não, eles não estão ou a resposta é não, eles não estão com a mesma velocidade. Ora, mas por quê? Olha aqui. Tá vendo esse ponto aqui? Vamos lá. A linha do Equador. A distância linear é bem maior do que a distância linear aqui em um trópico, por exemplo. Enfim, vocês quiserem testar, vocês peguem uma esfera bem grande, um barbante que consegue dar a volta completa sem sobras aqui no trópico e tenta completar a volta aqui. Você não vai conseguir. Por quê? Aqui a distância linear é maior. Pronto, isso é um fato. E essa distância linear maior, no movimento de giro, vamos supor que esses dois pontos começaram a girar agora. Quando eles completarem a volta, que pararem aqui novamente, eles não vão chegar no mesmo tempo? Sim, eles têm que chegar no mesmo tempo. Não tem como esse aqui chegar primeiro e esse aqui chegar depois. Não tem lógica. Então, como justificar algo do tipo que percorreu uma distância maior e, mesmo assim, chegou no mesmo tempo de outro que percorreu uma distância menor? Ou seja, com toda certeza absoluta, teve uma velocidade maior. Por exemplo, uma pessoa A percorreu 100 quilômetros em uma hora, enquanto uma pessoa B percorreu 50 quilômetros nas mesmas uma hora. Quem aqui foi mais veloz? Quem teve uma velocidade maior? Obviamente essa pessoa... Pera. Obviamente essa pessoa A aqui teve uma velocidade muito maior, pessoal. Muito maior, percorreu uma distância muito maior em um mesmo período de tempo. A velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Velocidade foi muito maior. Aí vocês agora dizem, não vou apagar não. Ah, beleza, entendi, professor. Mas agora essa questão do desvio dos ventos, como é que isso acontece? Pessoal, a Terra está girando aqui, de oeste para leste. Essa massa de ar, esse vento que sai daqui em direção aqui, quando ele vier chegar nesse ponto, esse ponto já não vai mais estar aqui, esse ponto já vai estar bem aqui, mais ou menos. Por isso vai ocorrer esses desvios. Quem é velho de guerra aí nos vestibular vai conhecer muito bem essa setinha aqui. São os ventos alísios, pessoal. Os ventos alísios ali muito estudados em climatologia. Ah, e desde já eu quero destacar, isso aqui não vai ser o sentido do gelo não, viu? Isso aqui não é o sentido do gelo não. Aqui é só o desvio. É o que vai fazer que, por exemplo, uma corrente marítima que sai daqui não atravessa aqui a linha do Equador. Basicamente, é apenas isso. E outra prova também que aqui gira com velocidade maior é que a velocidade pode ser calculada aqui pela ΔS sobre o ΔT da linha do Equador. Linha do Equador vai ser mais ou menos isso aqui. A distância linear, que é aproximadamente esse valor, de 40.075 quilômetros, e em um período de 24 horas. Isso aqui vai dar uma velocidade maior que 1.600 km por hora. E enquanto nos trópicos, por exemplo, vamos pegar aqui uma distância de 36.784 dividido por 24 horas. Isso aqui vai dar uma velocidade um pouco maior do que 1.500
532 quilômetros por hora. Ok, e essa imagem aqui? Essa imagem aqui é uma imagem de um mapa que a BBC postou, que basicamente mostra o percurso de um nevoeiro, só um nevoeiro que foi visto em Porto Rico, esse nevoeiro de sedimentos que chegou ao Caribe. Basicamente, esse nevoeiro de sedimentos tem origem aqui no deserto do Saara e chegou aqui graças a, aos ventos alísios, que foi carregados pelos ventos alísios. Isso aqui é uma consequência prática dessa questão dos movimentos da Terra. Se não fosse esse movimento da Terra em direção de oeste para leste, esses sedimentos poderiam ter ido para outra área, mas não, foi para essa. Beleza. Agora, outra consequência desse movimento da Terra vai ser isso aqui, ó, o achatamento dos polos. Pois é, pessoal. Essa aqui é a forma verdadeira da Terra. Você, não acredito. A Terra é uma esfera perfeita. Não, pessoal. A Terra vai ter esses achatamentos nos polos devido às forças gravitacionais, causado muito também por esse movimento de rotação. O formato esférico vai ser utilizado para facilitar os cálculos. Apenas isso. Para o formato de esfera, elipsoide, vai ser utilizado para facilitar os cálculos. A verdadeira forma é essa aqui, geoide. Bom, pessoal, agora vamos responder algumas questões. Vamos lá para a questão 1. Hora de praticar. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. Eratóstenes, matemático, poeta, geógrafo e bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Pronto, o homem não era quase nada. Nascido na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, calculou as dimensões da Terra. Calculou as dimensões da Terra pela primeira vez com um erro muito pequeno. Seus cálculos utilizavam modelo o que foi que eu acabei de explicar, um modelo esférico é utilizado para facilitar os cálculos. Seus cálculos utilizavam um modelo esférico da Terra, que na realidade apresenta uma forma de, como eu acabei de explicar para vocês, apresenta uma forma de geoide. Beleza. Aí vamos para a alternativa. Vamos ver se nós conseguimos responder esse exercício. Cilíndrico? Não. Que esférico? Plano? Não. Pelo amor de Deus. Geoidal? Não. Para facilitar os cálculos, o esférico. Plana? Pelo amor de Deus. Não. Claro que não. Plano não. E a forma verdadeira? Geoidal. Gabarito letra D. Vamos para a questão 2. Aqui está a menina com o pai dela. Ela diz: pai, do outro lado do mar é a África, não é? Ele diz: é. Aí ela: ou elas foram dormir cedo, ou girafas não têm o pescoço tão comprido como eu imaginava. Beleza, a menina está lá olhando, ela só diz que está olhando para o continente africano. Vamos desenhar aqui, continente africano, bem mal feito. Que meu talento artístico é uma vergonha. Bom, admita que os personagens dos quadrinhos estão olhando para o leste. Beleza, estão olhando para o leste. Se eles estão olhando para o leste e eles estão olhando para a África também, eles têm que estar aqui. Porque a direção leste é essa daqui. Então eles têm que estar aqui. Beleza. E no meio disso tudo tem um mar. Beleza, um mar. Eles estão aqui em algum litoral. Eles estão aqui em um litoral. Beleza. Desta forma, eles estão localizados em uma praia situada. Eles estão localizados em uma praia situada no litoral obviamente, pessoal, América do Sul. Por isso que eu digo para vocês que é muito importante a questão de vocês terem uma orientação. Por exemplo, se você não soubesse aqui essa questão de leste, oeste, de norte, de sul, vocês não iam acertar, por exemplo, esse exercício. Daí a importância de vocês ter também uma boa orientação. Isso é vida, pessoal. Isso é para a vida de vocês, não apenas ali um estudo teórico.
Bom, e por hoje, pessoal, é só. Fiquem atentos, pois logo vai estar sendo lançado no canal do YouTube a aula sobre translação. É uma aula imperdível que vocês vão entender muitas coisas que para vocês até hoje vocês nunca entenderam, como por exemplo as estações do ano, equinócio, solstício e até mais. Fiquem com Deus e bons estudos.